Em uma live do Análises Renais, o Renan Santos coringou sobre a atual situação do Brasil, que está feita para dar errado. Olá, Rafael Almeida Riso, olá, produção, olá a todos. Eu tava vendo comentários burros num vídeo inocente que uma moça postou e eu tava com raiva, eu tava fervilhando de raiva. Não vou citar o vídeo aqui, mas assim, eu tenho... Ai, cara, eu não tô num dia bom fazer live, cara. Eu não tô num dia bom fazer live. Eu tô naquele momento, assim, somatório de cringe, né? Então você vai ficando crinjado com todas as coisas que estão acontecendo. Então, assim, é o boné do Bolsonaro, é o boné do lulista. Aí tem o presidente da Câmara, aquela cabeça enorme dele lá. Não uso boné não, que eu sou cabeça aberta. Aí... tem agora os novos políticos da moda, tem agora o João Campos de Sorocaba, que a galera tá com esperanças, né? Fogo, cara. Fogo. Confesso pra vocês que nos assistem aí, cara, que às vezes dá vontade de desistir. Real. E não tá desistir por causa dos desafios, porque existe um aspecto. Se fosse muito difícil e fosse uma coisa épica, muito difícil, tudo vale a pena num aspecto épico e difícil. Porque nós temos um inimigo muito mal e as pessoas valorosas, boas, querem enfrentar o negócio mal. E aí você tá nessa luta, né? Mas o Brasil tem um aspecto que é muito diferente, que tudo é ridículo. Então o mal é ridículo, o suposto bom é ridículo, o suposto neutro é ridículo. E é tudo ridículo em todos os campos. Então não é nem que você consegue ficar indignado, porque se olha pro lado é tudo absurdo. É como se fosse uma grande piada. E aí você não consegue nem... Não dá pra ficar indignado. A real é que não dá pra ficar indignado. Eu poderia ficar indignado lá com os caras lá em Recife que, né? Não dá. Não dá. Se vocês olharem direitinho, não dá. O cara que tomou aquela barra de ferro, né? Você não vai ser solidário com ele. Ele foi um dos organizadores da briga. Só pra entender. Um cara que toma barra de ferro. Entendeu? Eu tô meio chablau hoje. É difícil. Essa história não é fácil, não. Pessoal, like na live. E se inscreva no canal, mas likezão na live pra essa live começar bem. Renanzão ainda não ligou os motores aqui, tá meio perdidão. Bora, Renanzão. Você acha que eu tô perdido? Não, eu tô crinjado, cara. Essa é a palavra. Eu tô... Tá vendo? Perdidaço. Falei, cara. Você sabe que, eu não sei se foi no começo do ano passado, que eu cheguei a ficar meio colapsado numas lives. Acho que foi o começo do ano, foi lá pra março, abril, maio do ano passado. E aí uma hora eu falei, gente, desliga a live, eu não quero mais fazer. Não teve um dia que aconteceu isso? Se lembrem aí, teve um dia que acho que rolou uma parada dessa. Sim, tá? Teve alguns dias que aconteceu isso. Eu tava simplesmente não querendo mais fazer a live porque não tava rolando. Sim. Um cara falou, está broxado, tá brisado, tá mogado, foi mogado. Eu não digo que eu fui mogado, eu tô, sei lá, cara, eu tô olhando assim, realmente muito difícil a situação daqui, cara. A situação daqui é muito difícil. Você botou na capa aí pra gente falar da guerra dos bonés, né? Tentem entender o ponto. Vamos lá. Eu vou explicar o boné do petista. Depois a gente vai explicar o boné do bolsonarista. E o jogo vai seguir. Quer começar, senhor Rafael Almeida? Não. Melhor que você pra explicar isso é o nosso amigo Lindbergh. Vamos lá, vamos começar com o nacionalista Lindbergh Faria. Vamos começar, vai. Gente, a ideia desse boné, Brasil é dos brasileiros, surgiu como um contraponto ao Tarcísio de Freitas, ao Eduardo Bolsonaro, que colocaram aquele boné do Trump. América grande de novo. Olha, são os patriotas de quinta categoria, uma posição submissa. Agora, ontem no plenário, os bolsonaristas vieram com outro boné. E no boné tinha comida barata novamente. Gente, é muita cara de pau. Olha, compartilha esse vídeo. Sabe quanto foi a inflação de alimentos nos 4 anos do governo Bolsonaro? 4 anos. 56,1. Os 4 anos. Nos 2 primeiros anos foi 27,4. Nos 2 segundos, 22,5.
Sabe quanto nos 2 primeiros do governo Lula? 7,6. No último ano do governo Bolsonaro, a inflação estava de alimentos em 13,21. É por isso que eu digo, cara, é uma cena de humor. Dá para rir com o que eles fizeram ontem. Agora veja bem, a inflação de alimentos aqui no Brasil estava 13,2 com o Bolsonaro. No primeiro ano do Lula... Cara. Eu não consigo. O jeito que ele fala é um jeito muito burro. E nem sei se os dados dele são mentirosos. Assim, realmente, os alimentos tiveram um processo inflacionário no governo Bolsonaro bem grande. Então, eu não estou entrando aqui no mérito se ele está mentindo ou não. E acho que enfim, não faz... Eu vou explicar, na verdade, o porquê do boné. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Quem acertar a intencionalidade desse boné... aqui no chat, eu vou dar 1 minuto pra vocês. Eu vou dar uma revista Valete. Mas tem 1 minuto. Por favor, Riso. Você lembra que eu falei, né? Qual seria a intenção deles? Do boné, não. Não, eu falei pro Renato antes de começar a live. Então faz o seguinte. Eu vou ver os comentários aqui, tá? Eu vou ver. Começou agora, eu vou ver aqui os comentários. Vou ver quem acerta, tá? O Guilherme, mais ou menos certo, emular o nacionalismo tosco. Eu vou falar, tá, o que eles pretendem fazer. É emular o nacionalismo tosco? Sim, mas eles poderiam fazer isso a qualquer momento. Por que eles estão fazendo isso? Porque, dado que o Donald Trump, ele vai apelar para o confronto com muitas nações, e isso em especial contra nações do BRICS, o Trump ele vai levar, vamos dizer, desestabilidade para as nações do BRICS. Uma das respostas que os países afetados por isso terão é instigar um nacionalismo local. Então o Petro na Colômbia, ele começou a puxar uma agenda nacionalista meio tosca, meio ridícula. E parece que o PT, para tentar, vamos dizer, ganhar uma história para contar agora nos últimos 2 anos de mandato do Lula, ele vai tentar pintar que o partido é nacionalista e que eles estão defendendo os interesses do Brasil contra o Trump, revivendo uma pauta antiga da esquerda brasileira, que é o anti-americanismo, que é um clássico da esquerda brasileira, que eu já comentei. A esquerda brasileira é profundamente anti-americana e é uma das coisas que, vamos dizer, abraçam ali quase todos os setores da esquerda. Então é um misto de anti-americanismo, tá? Que é muito simples, com o puro e simples combate ao Trump, que já será necessário, porque eles sabem que o Trump vai vir pra cima, e aí eles querem transformar o Lula numa espécie de líder nacional que unifica a nação contra os Estados Unidos. E aí, assim, o que eu posso falar é meio que o que resta. Então isso já deve ser uma das primeiras estratégias sendo usada daquele Sidônio, tá? E é uma das estratégias mais toscas que eles podem adotar. Mas, assim, a estratégia, ela é covardemente tosca. Porque se a gente está falando de pessoas que se utilizaram de elementos importados dos Estados Unidos, do ponto de vista cultural, dos mais perniciosos, eu estou falando aqui da agenda woke, pra ficar enfiando merda na cabeça das pessoas, né? Esses caras combateram a cultura nacional, a cultura comum do homem brasileiro, vamos dizer, da maneira mais torpe que eles poderiam fazer. São entreguistas com a China, botaram o Brasil numa posição vassala da China e da Rússia, agora no cenário internacional nos últimos anos, e agora querem comprar somos nacionalistas. É um tanto quanto ridículo. Assim, eu já acho complicado no momento atual do Brasil, tá? O Brasil exportando Oruan, lá em Portugal, o Brasil pagando mico internacionalmente, o Brasil num dos seus piores momentos em todas as áreas que você possa imaginar, tirando a agricultura, você vender um nacionalista, é ridículo. Tanto que mesmo a galera que é nacionalista, fala, pô, mas você é nacionalista, hoje ser nacionalista é um negócio meio difícil, né? Tudo que a gente fala que passe por, vamos dizer, uma solução, ou vamos dizer, uma resolução de boa parte dos problemas brasileiros, passam por encarar problemas profundamente brasileiros. O que eu quero dizer é o seguinte, para o Brasil melhorar, o Brasil como cultura, o Brasil como consenso, precisa ser alterado. Ou seja, ser meio nacionalista hoje é um troço meio tacanho. Acho que a verdadeira identidade brasileira ainda está para ser fundada. Porque a gente passou os últimos 100 e tantos anos sabotando qualquer possibilidade de construção de identidade nacional. Quando houve a construção varguista, já era uma construção exagerada e tacanha. Então tudo meio tacanho, tudo é meio fingido, meio tosco, meio ridículo. Né? A esquerda brasileira já foi nacionalista anteriormente e era ridícula. Vamos pegar o Aldo Rebelo. Eu lembro que ele não queria que os acessórios em inglês dos computadores tivessem nome em inglês. Então, que absurdo, isso aqui chama mouse. A gente pode chamar de rato.
Não, chama de mouse. O que você tá fazendo, meu velho? Então, a esquerda ir pra essa linha só vai sair ridículo. E tem uma parada, eles botaram o boné azul, né? Azul como oposição ao vermelho, mas também porque não queriam usar o verde e amarelo. Porque eles sabem que é uma cor que é associada ao adversário. É complicado, assim, pra dizer o mínimo, cara. E é um tanto quanto ridículo. Que o problema das esquerdas, é um problema essencial das esquerdas, é que as esquerdas não se afiliam à cultura nacional, a valores nacionais. Ainda mais quando esses valores são, vamos dizer, ligados a valores religiosos ou valores tradicionais, né? Eles procuram transformar essa cultura e colocar camadas, vamos dizer, colocar sobreposições de camadas culturais oriundas da doutrina política delas, que em geral vem de outros países, especialmente da Europa e dos Estados Unidos. Hoje em dia, muito mais dos Estados Unidos que da Europa, mas né, vem desse duo aí. Então, a esquerda não é nem um pouco nacional. A esquerda é muito internacional e a esquerda é muito desconectada desses valores. Então, quando ela tenta fingir, só vai ficar cringe. Então, tá ridículo. Então, eu tô vendo essa campanha, né, Brasil para os brasileiros. É real esse argumento? Porque, assim, esse argumento poderia ser um slogan utilizado por um partido nacionalista anti-imigração na Europa agora. Alemanha para os alemães. O que vocês acham? Itália para os italianos. Mas ali não, ali é racismo. Ali não pode, né? Ali você é racista. Né? Aí, não, é multicultural. Agora, Brasil para os brasileiros conta. Que papo é esse? Que papo ruim, que papo tosco, tá? É um papo tosco, é um papo cringe, é um papo mal feito. E é um governo muito sem rumo, desesperadamente sem rumo, à procura de uma direção. E o que acontece? Qual a direção está sendo dada? Graças a Deus ganhou o Trump, agora nós vamos nos opor ao Trump. Nós vamos? Nós temos condição? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos embarcar com o nosso grande irmão chinês e ele vai nos guiar num confronto ali com os Estados Unidos pra que a gente fique bem, pra não dar ruim? Eu não me sentiria nem um pouco seguro em embarcar em qualquer tipo de confronto contra os Estados Unidos liderado pelo Lula. Alguém aqui se sentiria? Coloque nos comentários. Eu não me sentiria nem um pouco confortável. Imagina você ir para um confronto diplomático, internacional, com o Lula te liderando, com a Janja te liderando, com o Sidônio fazendo um pacote de marketing. Eu aí, tô fora dessa briga. O Mr. Squad falou, vamos ameaçar eles com soja. Cuidado com a nossa soja, tá? Vou baixar o preço dela. Pelo amor de Deus, né? E aí tivemos uma resposta, né? Que os bolsonaristas, né, acho que não são todos os bolsonaristas, é a ala que tá leal à família, pelo que eu entendi, que agora você tem umas facções, e eu adoro que tem, e são várias, tá? Essas facções vão se dividir, porque eles tem os intergalácticos, Riso, e boa parte dos intergalácticos são do novo hoje, né? Mas tem os que são, vamos dizer, não leais à família, mas que não são do novo, tipo Nicolas. Então, você vai tendo, a coisa vai se faccionalizar em muitos pedaços. E é assim que tem que ser. E é importante que seja. Eles vão se dividir pra caramba ali, tá? Vamos lá, vamos mostrar. Primeiro o Lula, né? O Lula comprando já a pauta. Você me passou um vídeo lá bem cringezão. Do Lula? É, você me mostrou o Lula botando um boné azul. É só ele botando, não tem nada demais. É só uma musiquinha de fundo tosca. Cadê? Deixa eu pegar aqui. É isso. Agora vamos pra resposta que os nossos patriotas vão dar, né? Nossos patrões guerreiros ali vão dar uma resposta importante. E aí eles se juntaram ali, Bia Kicis, foi o Sóstenes. Aí tá o Paulo Bilinski, o Zé Trovão. Nem picanha, nem café! 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 Aí o Eduardo Bolsonaro, que tá numa fase meio Cazuza. Ele não tá parecendo Cazuza, cara, no final da vida? Tá, mano, tá meio esquisito, cara. Não sei, acho que ele tomou Ozempic e o Ozempic tem esses efeitos esquisitos. Ele tá sem lábio, ele tá meio doente, cara. Eduardo aqui? É. Sério? É. Eu não reconheci É o Eduardo, pô. Reconhece, eles dormiram junto na mesma cama já. E é verdade essa história. Você devia reconhecer ele, né?
É que eu falava coisa, esquece. É real essa história mesmo. Cara, então, assim, eu vejo esse vídeo aí do Nem Picanha Nem Café, que é a nossa resposta da direita, né? Nossos comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Então, o que você pode ver são os, em inglês chamariam de os loyalists, né? São os leais ao Bolsonaro, tá? A turma da lealdade ao mito, fazendo sua campanha interna. E eles devem ter avisado o seguinte, gente, nosso bloco aqui na Câmara tem que ser um bloco mais barulhento do que o bloco que tem o Nicolas, Marcel e tal. A gente tem que recuperar nosso valor aqui. Então, os leais à família Bolsonaro, isso precisa ser entendido, não é todo mundo. A turma leal ao Bolsonaro organizou. Você pode pegar o Sóstenes. Quem é o Sóstenes ali? O Sóstenes era amigo nosso, já foi amigo nosso. Foi um cara necessário ao impeachment da Dilma. Não vou falar mal do cara, mas ele é um deputado do Silas Malafaia. O Silas Malafaia é um soldado do Jair Bolsonaro, do Bolsonaro especificamente. Então o Sóstenes ele tem que estar lá representando o Malafaia com os bolsonaristas da família. Então, pra vocês entenderem, né, eu expliquei o boné do PT, né, que agora é nacionalista, e vai ser aquele nacionalismo sul-americano contra o imperialismo! Afuera imperialistas! Afuera! Fora AUC e fora FMI! Quem tem minha idade lembra disso. Quem viveu os anos 90? Fora AUCA! Fora FMI! Então, é o seguinte, meus amigos. Tem um lado comprando isso e o outro tá... E o outro tá falando que barateia a comida, que foram criativos. Eu olho isso, né? Eu só lamento, cara. Por isso que eu falo que é tudo muito ridículo. É tudo muito complicado, né? Tudo muito bobo, tudo muito boçal. E aí eles estão se enfrentando, porque tem a turma, tem agora o bolsonarismo do B, que é o bolsonarismo que aprendeu com o Marçal que dá pra ter caminho próprio, e eles estão cavando pra mim o caminho próprio. Então todos eles já entenderam. Pô, o Bolsonaro não vai me apoiar se eu sou o Salles pra senador. O Bolsonaro não vai apoiar o fulano pra senador. Eles vão jogar o próprio jogo ali. E eles querem pegar os votos bolsonaristas, comprando algumas causas caras ao bolsonarismo, mas sempre mostrando na pauta que dá pra mostrar, fazer uma cena mostrando que eles são mais virtuosos, que eles são mais limpinhos. Essa pra presidente da Câmara foi a mesma coisa. Então assim, é uma turma que topa golpe de Estado do Bolsonaro. É uma turma que quando veio aquela mentirada dos bolsonaristas das urnas, pra dar um golpe de Estado, vocês precisam lembrar assim, final de 2022... inventaram, isso já foi comprovado, foi inventado um monte de mentira sobre urna, e esses caras não falaram nada. Então, na hora de jogar ali, de passar o pano, eles jogavam junto, é Marcel Van Hatt, toda essa galera. Agora, pô, vou mostrar que eu sou realmente radical, não tô com o Hugo Mota, né, nossa, hein. Aí eles fazem o seu statement. Os bolsonaristas leais ao mito estão certos em denunciar isso. Estão certos, entendi, né? Vocês estão comigo pra parar de visitar o público, e aí agora vocês querem, né, ir cavando espacinho, levar o público do Bolsonaro e não ter consequência. Eu entendo isso. Quem fez isso foi o próprio Bolsonaro dentro da direita. E aí, eu honestamente torço pra que vocês se matem e que tenham o maior número possível de baixas, tá? Porque vocês são picaretas, todos. Todo mundo ali é picareta. Todo mundo ali é picareta, tá? E é isso, né? Então, espero que seja uma longa e dolorosa disputa entre gente que não vale absolutamente nada. Vamos lá. Prosseguindo aí. Então, essa briga é a tônica. Agora, então, assim, vocês vão falar, Renan, você tá se sentindo mal, tal. Cara, eu tô porque é uma situação muito complicada, a situação brasileira. É uma situação muito complicada. E aí entra no título da live, porque é o seguinte, tem uma discussão que a gente já trouxe várias vezes, que é uma discussão sobre pacto federativo, que ficou muito clara agora nos cargos de mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado também, que demonstram claramente que a região que mais tem população, ou seja, estou falando em representação democrática, e a região que mais produz no Brasil, que é basicamente o Sudeste, e vamos colocar o Sul aí, e se a gente puxar o Centro-Oeste na conta, porque hoje tem o agro, é realmente o que paga a conta. Essa região é completamente, né, subrepresentada nas casas legislativas. Se você for pegar a presidência da Câmara, né, segue um padrão, e o do Senado também. Mesas diretoras também. Por quê? Porque a gente tem um problema representativo no Senado. Pra mim, o Senado... Gente, vou falar uma real. Não precisa ter Senado. Você não precisa de Senado numa democracia. Não precisa. Ah, precisa de uma Câmara revisora. Não precisa. Você pode não ter Senado.
Não há nenhum problema em não ter Senado. Você tem legislativo, sem precisar ter Senado. O Senado, infelizmente, né, que a ideia que tinha, né, o Senado, a ideia de você ter uma senilidade, uma senioridade, né, a ideia de você ter a experiência da velhice para compensar a ideia da energia mais jovem e mais caótica dos deputados, o populacho, que também está presente na Câmara, não bate. A galera do Senado é tão irresponsável quando não mais idiota que a dos deputados federais. Em Roma você poderia fazer o seguinte, tinha a turma dos tribunos da plebe, né, que era barulhenta, e eles eram contidos pelos representantes da aristocracia, que era o Senado romano. Então você tinha uma tensão e o Senado tinha mais poder, e beleza, você ficava, né, lidando com essa tensão. Aqui não. Aqui o Romário é senador. Aqui é... Puta que pariu. O Nicolas vai ser senador agora, com 30 anos. Ele quer ser senador, nem sei se ele pode, mas... Pode ainda, mas vai ser, né, com essa PEC dele. Entendeu? Esses caras querem ser senador e o Senado atual, novamente, Marcos Duval, astronauta, Damares, como se tivesse uma qualidade. Eu vi agora uma bolsista falando, tivemos uma grande vitória. Cleitinho é senador. Cleitinho, senador, de chinelo, com camisa de time de futebol. O Senado não tem sentido. O Senado teria que desaparecer. A verdade é o seguinte, nós não precisamos do Senado em nenhum momento. O Senado custa demais. Você poderia simplesmente eliminar o Senado. E você pode ser unicameral. O Brasil pode ter uma reforma política unicameral. Não há sentido em ter Senado. Nenhum sentido em ter Senado. Senado não precisa existir. E aí aqui ó, 5 dos 7 integrantes da cúpula da Casa Baixa são do Nordeste, né? Então o que acontece? Nós temos a Câmara dos Deputados, o presidente é o Hugo Mota, tá? Que é da Paraíba. O vice-presidente é o Elmar, que é da Bahia. O primeiro secretário é o Carlos Vera, que é de Pernambuco. O segundo secretário é o Lula da Fonte, que é de Pernambuco. A terceira secretária é a delegada Catarina, que é do Sergipe. O primeiro vice-presidente é o Altineu Cortes, que é carioca, um do Sudeste. E o quarto secretário é o Sérgio Souza, que é do Paraná. Ou seja, tem um da região Sudeste, que é a região mais populosa. Aí, quem comanda e quem vai tomar as decisões são deputados oriundos das regiões mais pobres do Brasil. Das mais pobres, mais corruptas e das menos desenvolvidas do Brasil. E isso suscitou grandes discussões. Grandes discussões. Poxa, mas é justo, não é justo? É correto, não é correto? E uma parte das discussões foi pro seguinte caminho. Que é uma coisa que a gente já discutiu aqui. Eu já venho falando isso aqui em live, ó. Há pelo menos 2 anos, que o voto de opinião, como ele hoje é... esse aqui é do Senado, né? Cúpulas da Casa Alta não tem representantes do Sul-Sudeste. Então, assim, no Senado, todo mundo é das regiões, é uma das regiões mais pobres do Brasil. Então, o presidente é do Amapá, aquilo pra mim é um não estado. O Amapá é um bairro em São Paulo, então o Amapá tem a presidência do Senado com a Alcolumbre. Tá? O primeiro vice-presidente é o Eduardo Gomes do Tocantins, corrupto até a última célula do corpo dele. O segundo vice-presidente, Humberto Costa, do PT, Pernambuco. Depois, terceiro vice-presidente... depois primeiro secretário, desculpa, é a Daniela, da Paraíba. Paraíba é super bem representada. Aí temos a Ana Paula Lobato, do Maranhão. O Laércio Oliveira, do Sergipe. E o Confúcio Moura, de Roraima. Então, o que nós temos, galera? Basicamente, assim, se você somar a economia de todos esses lugares... E eu não tô brincando, tá? Se somar a economia de todos esses estados, não dá a economia, por exemplo, do interior do estado de São Paulo. Eu acho que com tranquilidade dá pra falar que se somar a economia de todos esses estados, não dá a economia da cidade de São Paulo. São os lugares mais pobres e mais arcaicos do Brasil. Tem gente de Alagoas, que é lugar mais... que tem analfabetismo. Não tem Alagoas. Não. Mas assim, nós temos Sergipe, nós temos Paraíba, nós temos Maranhão, nós temos Tocantins, super violento, e nós temos Amapá e Rondônia. Ou seja, faz sentido. Os estados desses caras não pagam a conta. Os estados desses caras não pagam a conta do Brasil. Esses estados são os menos desenvolvidos. Estados paupérrimos, sem saneamento básico, com índice de DH baixíssimo, nível IDH lá embaixo, violência lá no alto, corrupção. E esses caras têm como prêmio o comando da Câmara dos Deputados e do Senado. Faz sentido você, que é de um estado do Sul-Sudeste, bancar isso? Não faz. Eu vou falar aqui pra vocês, não faz sentido. Não faz nenhum sentido.
Porque você produz e trabalha, aí você não decide como as coisas são, você é obrigado a arcar com o custo social de todo o resto. E o custo político de administrar os caras. Então, assim, é um caso raríssimo. Eu tô falando sério, é um caso raríssimo em que eles não são maioria, eles são minoria em termos populacionais. Eles são uma minoria em termos econômicos. Mas eles são maioria em termos políticos. O caso brasileiro é um caso sui generis, em que quem é mais pobre e menos populoso, porque existe aquela coisa, uma região populosa e pobre domina uma região menos populosa, mas economicamente mais pujante. Isso acontece. A gente pode dar o exemplo da Espanha, por exemplo. Né? A região da Catalunha é uma região economicamente pujante, sempre foi bem desenvolvida, e ela se sente oprimida ali pelo pacto tocado por Madrid. Você tem uma tensão ali, né? A própria turma lá da região o País Basco também tem isso, é um lugar bem desenvolvido e tal. Agora, aqui não. Os lugares mais populosos e desenvolvidos, eles são subjugados. Eles não podem decidir o que vai ser feito com o dinheiro que eles arrecadam. O Rai Silva falando assim, parece que só quem trabalha no Sul e Sudeste... Não, no Brasil é o pessoal do Sul. Não é que só quem trabalha. Eu tô falando quem gera o dinheiro, cara. A não ser que você quer lidar com coitadismo e não com dados, cara. Eu tenho que lidar com dados. Eu tenho que falar com dados. E o que eu tô falando é o seguinte, os estados do Norte e Nordeste do Brasil são os piores números que nós temos, pô. Não tô falando que as pessoas são ruins. Eu tô falando que um processo histórico levou a isso, e esse processo, em vez de ser alterado, porque os lugares mais desenvolvidos deveriam, vamos dizer, exportar sua cultura para esses outros lugares, de modo a transformar, o que acontece é o contrário. As posições de comando estão com quem administra pior. Aí que você quer que eu fale o quê? Não, veja só, tem outro... Não tem, pô. E quando eu falo quem trabalha mais, quem é mais produtivo, quem gera mais receita, estou falando algo meio óbvio, cara. Basta pegar dados de quem tá mais no Bolsa Família ou quem tá mais com carteira de trabalho assinada. Vamos falar de dados de produtividade, ou seja, geração de recurso por hora trabalhada. Eu tô falando disso, pô. Não vou ficar com coitadismo. Porque também, toda vez vai falar dessas porra, aí fica no coitadismo, aí o que acontece? Né? Tamo com o Senado dominado por um cara do Amapá, um corrupto do Amapá. E você, não, mas veja só, do jeito que você fala, você é um chororô. Esse cara, você é um chororento. Chororento. E aí não consegue dar. Aí o que acontece? Aí o cara vai desenvolver, igual o PT gosta, né? Sei lá, um nacionalismo, um regionalismo. Não falou de mim, vamos falar aqui, né? Nós, no Amapá, trabalhamos também do nosso jeito. Eu vi um cara, sério, justificando a excrescência, o absurdo que é a Zona Franca de Manaus, dizendo que eles sustentaram o Brasil no ciclo da borracha. E aí isso aqui é uma reparação histórica pelo ciclo... Ô, meu velho, eu ouvi falar, assim, me corrijam, tá? Que custa coisa de 30, 40 mil reais pra manter cada emprego da Zona Franca de Manaus. É mais fácil dar uma bolsa pra galera, a galera não precisa trabalhar, do que manter aquilo lá. Custa muito pro Brasil manter a Zona Franca de Manaus, uma ilusão de industrialização naquela região. Aí, então assim, nós vamos falar, e não é nada contra as pessoas, é que puta que pariu, cara. Decisões ruins são tomadas, e assim, nós estamos sendo administrados por esses caras. Aí depois não reclame que o Cássio Nunes e o Flávio Dino estão no STF. E não tô falando que aqui o Sul-Sudeste é uma maravilha, o Brasil inteiro é uma bosta. Eu só tô falando que, pô, fica bem, é jogar no hard. Só que nós vamos pra discussão que os caras estão. Os caras estão falando o seguinte, o Sul e o Sudeste estão mais polarizados, e aí você tem mais voto de opinião, e os votos de opinião fazem com que as pessoas elejam retardados. Eu vi um esquerdista falando isso, e o esquerdista está certo, eu falo isso há 2 anos. Tem um problema muito grave que é, no Sul e Sudeste, as pessoas economicamente ativas e tal, votam em retardado. Esse cara, o João Caetano Leite, falou, eu esquerdistinha aí, nojentinho, mas dane-se. Ele falou, na realidade o problema é outro, os Sul-Sudeste, por serem mais ricos, possuem um voto mais ideológico. Afinal, seus eleitores dependem menos da política para sobreviver. O problema é que nisso elegem um bando de imbecil que não sobrevive como político profissional. Eles estão, primeira coisa, fazendo a transição. A turma do PL toda abraçou aquela política fisiológica e tal, e estão construindo base. A transição está acontecendo. Aos poucos, esses caras vão virar mini coronéis locais, com seus prefeitos locais, e a par do jogo, tá? Infelizmente, tá? Não tô falando que isso é um grande jogo. O ponto é o seguinte, eles... De fato,
o jogo da política de redes que acontece aqui no Sul-Sudeste faz com que as pessoas votem iguais uns imbecis. E aí você vai ver que pessoas que, vamos dizer, produzem um tipo de voto de retardado, às vezes moram num bairro com IDH altíssimo e tem uma escolaridade alta pra caramba. Posso pegar o exemplo do Pablo Marçal. Pablo Marçal foi muito bem votado em bairros que tem IDH alto em São Paulo. Então, você vai pegar pessoas que têm renda familiar de mais de 10 mil reais, tranquilamente. Você vai pegar a região da Vila Madalena, Itaim, Moema, Pinheiros, aqui em São Paulo, renda familiar tranquilamente pra lá de 10, 15 mil reais. Renda familiar, mensal. Tranquilamente. Essas pessoas tomando decisões, sabe? Me parece sensato votar aqui no Pablo Marçal. E as pessoas votaram no Pablo Marçal pra prefeito. Votaram em retardados de toda sorte. Basta ver a votação dos bolsonaristas aqui na capital. E não só deles. Que eu não posso esquecer. Porque a gente não pode esquecer que não é só o retardado de direita. Tem o retardado de esquerda, certo? A solista mais votada aqui na capital foi uma modelo, talvez, né? Um anjo candidata da Erika Hilton. A Erika lançou a modelo dela. Eu sempre confundo anjo com modelo. Mesmo que são todas lindas. Acho que das Angels da Victoria's Secrets, né? São modelos e anjos, Obrigada, presidente. Então, assim, é a Índia do não sei o quê, Sônia Guajajara. Então, é uma pessoa fantasiada de índio. A outra é modelo de passarela. O outro é o militante Guilherme Boulos. O outro é o Glauber. Então, você vai pegar... Esquerda e direita no Centro-Sul elegem retardados mentais, figuras patéticas, Zé Trovão. E assim, a lista é essa. Você pega um Zé Trovão de um lado, você vai pegar uma pessoa vestida de índio do outro, você vai pegar uma militante do não sei o que do outro, um invasor. Então assim, são figuras ridículas todas. Aí você manda esses caras pra Brasília e a função deles é ficar com o celular gravando. Então o cara vai lá, mas sei lá, não sei o que tá acontecendo agora, deve estar discutindo Trump lá, deve estar em alguma comissão agora, reabrir o Brasil. Não, porque o Trump o Trump é imperialista, não, eu amo Trump, eu faria sexo com o Trump, por favor, venha todo laranja, outro, não, laranja não, tem que ser vermelho, são os imbecis, a bancada policial, um bando de idiota. Então, naturalmente, eles ficam lá teatralizando porque eles podem se perpetuar entregando show, enquanto a galera que faz um jogo fisiológico no Nordeste é assim, compra o voto com o dinheiro que eu desvio da emenda do orçamento secreto. Esse dinheiro é desviado pelo meu prefeito, pela empreiteira do amigo dele. Eu também uso um pequeno pedaço do dinheiro do fundo eleitoral através de uma candidatura feminina, usando agências de publicidade. Crio um curto-circuito, caixa 2 aqui, compro o voto, a população... O homem bom! Fica lá, homem bom, me dê minha avó, me dê papai. Isso lá no Norte Nordeste, e aqui no Sul Sudeste, Mito me come, e o outro lá, ai meu Deus, a democracia, eu vou votar numa pessoa de cocar, em nome da democracia eu vou votar com alguém com cocar, ela tá de cocar, uma outra modelo, então beleza. Todos mongóis, de norte a sul, todos mongóis, mas o cara lá de cima é um mongol com foco, o eleitor não cobra ele de nada, porque a paga dele pro eleitor foi à vista. Ele toma seu dinheiro, o eleitor dá o voto, ele dá o dinheiro. Eles fizeram uma transação. Depois que pagou, o eleitor não enche o saco muito ali. Entendeu? O eleitor fica na dele ali, quer que venha com dinheiro do governo federal, tal. O eleitor também tem suas transações com outros agentes. O eleitor quer que o governo federal dê dinheiro. Então não cobra muito, a situação fica meio ali. E aí esse cara... O que foi, Riso? Você fez a conta aí? Fiz uma conta rapidinho aqui, só pra... De alguns municípios você fez, né? De alguns. Peguei o top tirando São Paulo capital. Então, olha só o Riso fez a conta, tá? Os estados que têm a mesa diretora do Senado, somados de PIB, dá 673 bi. O Riso somou algumas cidades do interior, o PIB de algumas cidades do interior de São Paulo e Grande São Paulo, tirando a capital, e já deu praticamente igual. Você somou o quê? 10 cidades?
Acho que 10, 12? 12 cidades. Se somar mais Santos aqui, já Eu era. ia falar, tá faltando Santos. Você botar Santos aí, você botar Gloriosa Vinhedo, você já... Entendeu? E aí, você fala, pô, entendi, cara. 13 cidades do interior de São Paulo aqui, já passo todos esses estados. Sim. Sim. Entendeu? É complicado, pra dizer o mínimo. É complicado. O Brasil não é um país fácil. Então sim, você tem este problema, mas este problema é mais grave. E não pode ser reduzido a isso, porque existe um problema claro de representação. E no sentido de representação numérica mesmo, entendeu? O voto de um eleitor de São Paulo vale muito menos do que o eleitor do Amapá. O Amapá deveria ter um deputado federal. Ele tem 8. O Amapá tem 8 deputados. Não pode ter 8 deputados federais no Amapá. Isso é uma distorção. Em termos de população, a gente tem um. Roraima, Rondônia, a gente tem um cada um. O Alasca, acho que tem um voto no colégio eleitoral. É um nada de voto que o Alasca tem. Aqui não, os caras têm 8 deputados federais. Os 8 deputados federais, não vou citar que todos são corruptos, mas vamos combinar que, assim, soma Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Somos 4, dá pelo menos 32 deputados federais. 32 deputados federais. É muita gente. Esses caras não tinham que ter o tamanho que eles têm. Aí deve ter algum outro, talvez do Nordeste que também não cumpre isso, ou do Centro-Oeste que também não cumpre esse requisito. E aí esses requisitos, Centro-Oeste, geram uma distorção gigantesca na democracia. Essa distorção faz que os lugares menos desenvolvidos, em que há mais compra de voto, tenham um poder de barganha dentro do Congresso e sobre o orçamento gigantesco. E curiosamente são as pessoas que mais se opõem a cortes de gastos, a implementação de uma política fiscal decente. São pessoas que não gostam de meritocracia na administração pública. Olha que legal. O Paulo Nadson mandou número de deputados federais por estado atualmente e número de deputados federais se fosse proporcional à população. São Paulo hoje tem 70. Se fosse proporcional, São Paulo teria 112 deputados. 112! Só que os 112... né? Ou seja, vamos falar essa proporcionalidade aí, tá? Ela paga a conta. Na hora do PIB, ela paga a conta. Não é justo, tá? Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, C2, 2, 2, 4. Amazonas tem 8, seria hoje 10, ou seja, o Amazonas, vai lá, foi injustiçado ali. 21 pro Pará, o Pará também ele aumentaria. E aí a gente vai, por exemplo, a Bahia hoje tem 39. Ela deveria ter 36. Piauí hoje tem 10, era pra ter 8. Maranhão... Caralho, é isso? Maranhão tem 18 hoje. Aí vai. Cara, Rio Grande do Sul também tá super representado. Santa Catarina tá subrepresentado. Paraná tá super representado. O Rio tá super representado, é isso? 46 e 40? Minas também super representado. Então assim, o caso paulista é um caso muito grave. O caso paulista é um caso assustadoramente grave. E quando a gente fala de senador também é pior ainda. Não, o senador, assim, não existe necessidade de ter Senado no Brasil. Pra que ter Senado? Gente, existem outras nações que são unicamerais. É só dar um Google, procurem aí. Democracias unicamerais. Você vai ver que tem um monte. Albânia, Angola, Armênia, Azerbaijão, Benin, Cabo Verde, China, Croácia, Cuba, Dinamarca, Equador, Finlândia, Grécia, Israel, Noruega, Peru, Portugal, Serra Leoa, Suécia, Vaticano e Venezuela. Existem inúmeras nações que não tem. E não tô aqui, mas tem assim, tem Venezuela, mas tem Noruega. Tem, sei lá, Serra Leoa, mas tem Suécia. É plenamente possível ter uma nação unicameral. A gente não precisa do Senado. O Senado distorce ainda mais. E nós temos esse problema grave, que eu já falo há muito tempo, que é um misto de compra de voto, existência do centrão e os arcaísmos políticos tocados por uma classe parasitária que se vale das populações mais pobres. Esses caras dão o tom de como é a economia do Brasil, dado que é uma economia hiperregulada com uma participação gigantesca do Estado, dão o tom do que são o nosso sistema legal e o sistema penal. Hoje, você não tem legislação de processo penal e legislação penal que puna ladrões, eu não tô falando de ladrões, latrocidas, traficantes,
Porque a mesma legislação de Código Penal e processo penal incide também sobre os políticos. Então um processo penal ágil pode pegar o papai do Oruan, que eu acho que até um cara do Centrão não veria problema, mas ele vai pegar um cara do Centrão, um político do interior do Centrão. E aí esses caras falam, não, calma aí. Então a gente precisa ter um sistema político super leniente com o crime e uma legislação super leniente com o crime. Então entendam, este é um problema real. É um problema real. E não é elegendo mongoloide como a gente elege aqui no Centro-Sul que vai resolver. Sabe onde vai ter a virada de jogo? E eis o ponto. Eu acho que o Centro-Sul vai ficar cada vez mais mongoloide nas eleições. O Centro-Sul vai eleger retardado sem parar. Não vai se alterar. Acho que as próximas eleições presidenciais, em sua eleição representativa agora para deputado federal, vocês vão continuar vendo retardado surgindo. Retardado do PL, retardado em todos os lugares. E a esquerda também. Retardado do PSOL, e como resposta ao PSOL, o PT vai ter que ficar ainda mais retardado, que hoje o PT é corrupto e velho. Eles vão tentar ficar retardado. PSB, idem. E o Centrão também, né? Tem muita gente pedindo pra eu falar, Renan, fala do Manga, né? Eu vi gente na live. É sério isso? É sério que vocês querem que eu fale? Eu tô tentando não falar do assunto pra, pô, o Renan se indispõe com um monte de gente. Assim, eu peço, por favor, façam as suas pesquisas vocês, tá? Tem gente falando assim, agora nós temos nosso próprio Eduardo Campos, né? Assim, se alguém aqui que acompanha o MBL tá se seduzindo pra esse sujeito, só pra lembrar, tá? Alguns anos atrás ele era o missionário Manga. Ele seria o candidato do Homem do Chapéu, naquele período que tinha o negócio do Covid. Então assim, eu não vou sair arrumando mais briga. Eu espero que vocês usem da inteligência que o Papai do Céu deu pra vocês, tá? E não façam com que eu precise ficar falando sobre isso. Por favor, tá? Por favor, peço de coração, tá? Coração. Nós temos vereador em Sorocaba, o melhor vereador da história do Sorocaba, fazendo um trabalho monumental. Entendeu? Não vou ficar falando isso. Ai, Zé da Manga. Pessoal, likezão gostoso na live. Já temos 6 mil pessoas e apenas 3 mil likes. Like na live e se inscreva no canal. E onde eu acho que a gente vira o jogo, pra explicar pra vocês? No próprio Norte e Nordeste. A gente reparou que ter bons políticos, não bons lacradores, na região Nordeste faz diferença. Saiu uma matéria, depois pede ali pra galera do Sandro, pede pro SAF mandar, uma matéria interessante sobre as entregas de 1 mês de mandato do Sandro. Saiu uma matéria num site bolsonarista, isso. Um baita primeiro mês de mandato em Salvador, do Sandro. Não vou falar também do Faustino, baita de um trabalho do Faustino. 1 mês. Então, é mais fácil a gente criar bons políticos lá do que essa corrida de rato aqui no Sul-Sudeste. Virou uma corrida de rato a eleição, a disputa política na direita e na esquerda. É um campeonato de quem é mais retardado. Essa é a verdade. É um campeonato de quem é mais retardado. Todo mundo é retardado. E você dificilmente vai conseguir sobreviver sem ser um cara do Centrão se você não ficar um pouquinho retardado. Então é uma merda. Quando eu comecei a live lá falando do boné, eu tô falando assim também, galera. A gente tem um país pra desenvolver. Só que você não consegue chegar nas posições de poder pra você desenvolver ele, porque ou você tem que ser ladrão, ou você tem que ser retardado. E eu não tô falando que você ser mal. É retardado, mas tem que parecer muito retardado pra você ser levado a sério. Se você fizer um vídeo que o conteúdo não for retardado, você não é viral. Você tem que ser um retardado, cara. Então é difícil. Aqui no Sul-Sudeste, a régua é assim, seja muito retardado e finja que você tá muito indignado. E lá no Nordeste tem que comprar o voto. Só que lá, a gente tá cavando a seguinte construção. Construir grandes lideranças políticas, sendo úteis, porque, sim, as pessoas dependem mais da política lá, então uma boa ação política concreta que melhora a vida das pessoas tem um efeito real. Então veja só que louco, no Norte e Nordeste, em que a representação política ela se dá de maneiras, vamos dizer, pouco republicanas muitas vezes, paradoxalmente, você consegue, fazendo um bom trabalho, ser mais bem reconhecido do que aqui, em que existe a corrida dos retardados. Aqui é uma corrida de retardado. Então a matéria que saiu no Brado, Sandro Filho, em apenas 1 mês de mandato, fez mais pelos baianos do que Jerônimo Rodrigues em 2 anos de governo. Com ações concretas da GCM, o vereador mais jovem da história de Salvador tem superado as expectativas e mostrado um trabalho de impacto para a cidade. Acho que o ponto mais interessante pode ser...
Blá, 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 pode descer. Eu gosto que essa Brado, eles não gostam do MBL, né? Então eles não citam que o Sandro é do MBL. Eles só... Não, o Sandro é uma liderança jovem, né? Então falou, o futuro de Sandro, renovação política, compromisso com a Bahia e tal. Mas subindo, enfim. Mesmo a direita lá do bolsonarista reconhece o trabalho bom. Então isso aos poucos é uma construção que vai sendo feita, e, enfim. E que mostra a atenção que nós precisamos dar para as regiões que realmente carecem disso. Então, eventualmente, você se infiltrar lá tem mais resultados do que ficar na corrida de rato aqui. Hoje foi o primeiro dia de Câmara Municipal em vários lugares do Brasil. O que eu posso falar para vocês com tranquilidade é que em muitas câmaras de capital hoje, e eu tô recebendo relatos, só discussão de retardado aconteceu. Por quê? Porque basicamente os revolucionários e travestis ligados aos partidos de esquerda encontraram com os retardados e os conservadores de botequim da direita, e agora é o momento que eles se encontram, eles vão ficar te odeio. E é isso, né? É isso, né? É muito tosco. Muito tosco. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.